Vamos lá, o que é obsessão espiritual? Obsessão que vem de alguém que está obcecado, né? Que é alguém que está com muita determinação. Às vezes a pessoa não fala assim, ó, ele é obcecado por aquele time de futebol, ele é obcecado por aquela religião, ele é obcecado por aquela pessoa, porque não para de pensar o tempo todo naquilo, né? Mas obsessão vem mais voltado para algo, digamos, negativo, no sentido de prejudicar alguém. É você estar constantemente pensando, planejando e se empenhando constantemente em prejudicar alguém. Definição, olha lá. A obsessão espiritual é definida por Allan Kardec como a ação persistente que um espírito de vibração inferior exerce sobre um encarnado. É o mais básico da gente entender. Com o intuito de dominá-lo ou perturbar-lhe o equilíbrio psíquico, emocional ou espiritual. Eles atuam muito no mental, querendo que a pessoa se desequilibre, pense em fazer besteira. Todo pensamento de depressão e de suicídio vem acompanhado de companhias espirituais, se aproveitando que você baixou a sua vibração pela tristeza, desesperança e tudo mais. Você baixou a vibração, ele sobe em cima de você e fica cozinhando o seu cérebro, fritando o seu cérebro com palavras e pensamentos que te trazem desequilíbrio. Trata-se de um laço fluídico negativo, mantido por afinidades morais inferiores, várias possibilidades. Então, por exemplo, uma pessoa que é dependente químico, que é viciado em drogas, em álcool, sexualidade desregrada, então podem aproximar-se espíritos, porque você baixou sua vibração nessas questões e você abriu a brecha para ser atacado. Ódio de vidas passadas podem ser pessoas, normalmente nós pensamos nessa segunda frase aqui, ódio de vidas passadas. Normalmente, a maioria dos espíritos que estão tentando nos prejudicar são pessoas que nós prejudicamos em outras vidas. Ressentimentos, ressentimentos baixa vibração também, pessoas que ficaram magoadas, que nós prejudicamos, ou até por desejos de controle e posse emocional. Alguém que era muito mandão na família e morreu e quer continuar mandando na pessoa, um marido ciumento, quer continuar mandando na esposa, mas isso daí, ainda todos os outros itens aqui ficam abaixo do ódio de vidas passadas, de pessoas que nós prejudicamos, tá bom? Kardec destaca que a obsessão resulta sempre da inferioridade moral do obsediado. Quer dizer, se tem um espírito nos atacando, é por conta da nossa inferioridade moral. Como assim? Como assim? Como assim? Eu trabalho no centro espírita, umbandista, dou passe, eu sou reikiano, como é que é uma inferioridade moral minha? É algo que você fez no passado, que você prejudicou, e você não ajudou esse espírito ainda, então ele está te cobrando, que dá acesso a um espírito imperfeito. Então, a inferioridade moral nossa, no caso da dependência química, sexualidade, álcool, isso daí pode trazer obsessões também. Manipulações, né? Manipulações de pessoas que fazem muitos cursos aí para dominar a mente dos outros, influenciar, dominar, tudo isso daí atrai espíritos afins, tá? Ou seja, ela é sustentada por pensamentos e atitudes que criam sintonia com entidades desequilibradas. Medo em exagero, uma pessoa que tem muito medo, ela é a mesma coisa que dormir com o portão da garagem aberto, o portão da frente aberto da casa, a porta da sala aberta e a porta do quarto aberta. Isso daí é o medo. Permite com que eles entrem pelo seu medo. A obsessão resulta sempre da inferioridade moral do obsediado, que dá acesso a um espírito imperfeito. Vinganças também, ódios da própria pessoa, manipulações energéticas, N possibilidades que você não tem uma alta vibração energética, você permite acesso desses espíritos. André Luiz fala o seguinte: toda obsessão é uma vampirização energética que se inicia no campo do pensamento. Começou com pensamentos desarmônicos, vai atraindo, fica aquela fumacinha escura acima da cabeça, plasmada mesmo, é possível ver, tanto médiuns clarividentes quanto espíritos obsessores podem ver o que você pensa, tá? Isso fica plasmado ao redor da sua cabeça. Não adianta uma pessoa fingir que é santo se ela está pensando em agredir o outro, em atirar, em matar, em se vingar. Está tudo plasmado no campo energético dela e é possível ver isso no mundo astral, tá?
Palavras de Ramatiz. Na maioria das vezes, a obsessão não começa com o obsessor, mas com a própria criatura que cultiva culpas, mágoas e pensamentos destrutivos. Ó. Tudo isso vai baixando a vibração, criando uma frequência, uma baixa vibração que atrai consciências perturbadas. Então, no caso de depressão e suicídio, toda vez que você pensou em algo desagradável que baixa a sua vibração, você tira o seu escudo protetor, digamos assim, e você fica à mercê dos ataques, tá? Obsessão simples é o tipo mais brando. O espírito obsessor interfere nas ideias da pessoa. Então, pode colocar imagens na mente dela. Olha, um carro na sua mente. Você vai bater o carro e vai morrer. Causa distrações. Era para você estar prestando atenção na palestra, você não presta. Era para você estar indo para o centro e você foi assistir novela, jogar bola, ou foi para o bar tomar uma cerveja. Sugestões mentais vão querer te tirar do foco, né? Faz um trabalho, tá tudo dando errado na minha vida, eu vou sair daqui. Aí sai do centro, espírito, umbandista ou apometria. Intuições negativas, eu vou me vingar, vou dar uma surra naquela pessoa, né? E uma sensação de presença constante, alguém te apertando constantemente a sua memória, seu pensamento. Exemplo real, outro exemplo aqui, uma mulher começa a sentir um pensamento insistente de que seu marido a está traindo. Não há indício algum, mas a dúvida constante vira angústia, movimenta as energias dela, baixa a vibração. Ao procurar ajuda espiritual, percebe-se que um espírito que ela prejudicou em outra encarnação está criando essas sensações para desequilibrá-la. Então, fica jogando sementes na nossa mente. E a nossa mente, nós podemos aceitar essa semente, colocar adubo e deixar germinar, ou nós podemos tirar ela da mente. Não, isso não é meu. Eu não quero isso. Sai daqui, sai fora. Não quero pensar nisso. Faz orações, faz mantras, passes, exercício de bioenergia, mantras, faz tudo e para de pensar naquilo. Se você estacionou naquele pensamento desarmônico, ele vai crescendo. É igual ficar regando uma plantinha, vai virar uma árvore. Vimos obsessão simples, agora outra, fascinação. Começa com uma manipulação mental. O espírito consegue manipular o pensamento do encarnado. Como assim? Ele tem uma perda do senso crítico, ele não consegue mais usar a inteligência para avaliar as coisas. Ele fica cego, crendo numa coisa que não é real. A pessoa acredita cegamente nas ideias impostas. Então, uma pessoa que tem a mediunidade, por exemplo, pode fazer isso. Um espírito também. Um espírito obsessor dizendo que é um espírito de luz. Quem que é você? Eu sou Allan Kardec. Eu sou Chico Xavier. Eu sou Ramatiz. Eu sou Saint Germain. Agora eu vou te ensinar os segredos do universo. Só para você, porque você é especial. E aí você, você é especial. Então, rejeição de conselhos. As pessoas ao seu redor falam, olha, você está iludido, iludida. Aquela pessoa não é isso daí. Você está pensando coisas que não são reais, mas você, por ser elogiado, elogiada, acha que aquilo é verdade. Por não usar a inteligência também, não para pensar. Falsa orientação, olha lá, acredita estar sendo guiado por um espírito de luz. Eu sou Jesus, eu sou Buda, Krishna, ok? Oi, cara, isso acontece, gente, mas é batata isso daí. Acontece mais do que vocês possam imaginar isso aí. 99% dos médios caem nessa daí, porque vai bem no ego, na fascinação, né? No elogio fácil, no dinheiro fácil que você consegue cobrar das pessoas debilitadas, né? Às vezes a pessoa ela não tem nem consciência, ela está tão ruim mentalmente e fisicamente que ela paga o valor que ela nem raciocina direito. Então, essas pessoas oportunistas aproveitam isso daí. Nós já conhecemos centenas desse tipo de pessoas. E sempre foi avisado para elas com toque. Às vezes vem os amparadores da própria pessoa e avisa. Nós já tivemos contato, eu já tive contato várias vezes com vários deles. E eles falam uma vez, fala duas, não, ainda a pessoa acha que você está com inveja dela, está com ciúme, porque o guia dela é forte, porque o guia dela é de luz, é de Órion, é de sei lá da onde, das Pleiades, não sei da onde. Então, a pessoa nunca vai aceitar um conselho. Ela sempre vai achar que você está com inveja, que você é inferior a ela, que você está com inveja dela. Então, tome cuidado. Tome cuidado, que isso é facinho de cair. E para sair disso é muito difícil, porque você
Você tá acreditando que tudo que está acontecendo com você é verdade. Entendeu? Para você sair disso daí é difícil, você não aceita a opinião de ninguém, você se afastou do guia, o guia não se afasta de você. Você se afasta do guia pela sua energia e chega a outras entidades, essas que vão alimentar o que você busca, o ego, a fascinação, o dinheiro, né? Sexualidade, e aí vai. E nós conhecemos uma pessoa que começou a aprender a psicografia no centro, depois se afastou de um centro e começou a fazer sozinho em casa. E todo mundo falando para a pessoa, não pode fazer isso sozinho em casa, tem que estar num lugar, tem uma egrégora, uma proteção, né? Só uma dica. O amparador, gente, ele nunca, mas ó, põe isso na cabeça que vocês vão saber quando vocês estão sendo enganados. A diferença de amparador para obsessor. Eles nunca vão te elogiar porque sabe que o seu ego é maior que o planeta. Olha lá, então, a obsessão simples, eles jogam ideias na cabeça nossa, na mente. Só aceita quem quer. Alguns aceitam, outros não. Fascinação já é um pouco mais forte. Há uma manipulação do pensamento, a pessoa perde a razão, o raciocínio lógico ali, ela começa a acreditar cegamente que aquilo é verdade, alguma ideia imposta, ignora conselhos das pessoas próximas e acredita que os espíritos que estão passando isso para ela são seres de luz, tudo violeta, ok? Ele não pensa que pode estar sendo enganado. Exemplo de fascinação, início da psicografia. Um homem começa a psicografar mensagens que julga ser de São Francisco de Assis. Ele rejeita correções. Alguém pode falar assim, olha, isso daqui não condiz com São Francisco de Assis. Não, é ele sim, é ele sim. E afirma ser um médium missionário. Eu vou passar uma mensagem aqui especial. Os conteúdos são confusos, cheios de vaidade, autoelogios, né? Quando está elogiando muito o médium, é igual o Ivan falou, desconfie, né? Os amparadores, você faz 99% de coisa certa, ele vem, você pensa que ele vai te dar um troféu, né? Uma medalha, ele fala, ó, tá faltando 1%. Você errou aqui. Aí, caramba, não podia elogiar os outros 99%? Eu não estou aqui para elogiar, estou aqui para te corrigir onde você está errando. Análise mediúnica. A análise mediúnica confirma que ele está sendo fascinado por um espírito zombeteiro que alimenta sua vaidade para se manter conectado. Então, temos que sempre colocar para outras pessoas mais experientes do que nós avaliarem, para saber o ponto de vista de outras pessoas, né? Além dos nossos amparadores, é lógico. Próximo, Ivan. Então, subjugação, já é mais ali do que fascínio e do que obsessão simples, hein? Subjugação já é uma possessão, já é um domínio muito mais forte, olha lá. Domínio total, é a forma mais grave de obsessão. Há uma subjugação mental, a pessoa fica com raciocínio confuso, ideias suicidas, agressividade. Às vezes você vai querer atender uma pessoa, ela não aceita de jeito nenhum, só falta bater na mãe e no pai quando falam que vão ajudá-la, que vão levar no centro espírita, uma diz que vai tomar passe. Dá para ver nitidamente como o sol, um dia de sol, meio-dia, dá para você ver nitidamente claro que tem interferência espiritual. A pessoa fica agressiva ao receber ajuda, ela devia ficar grata e não agressiva, né? Lembra, Ivan, um atendimento que nós fizemos? Está no caso dos nossos livros aqui, do nosso livro, que nós pedimos para energizar água para dar para um menino, e o menino não sabia disso, pedimos para a mãe colocar do lado. Vê lá, gente. 4 anos e o menino já tinha uma obsessão terrível com uma ex-mulher dele do passado que atormentava ele, era uma bruxa, né? E o menino via tudo, conversava com o espírito, e o espírito tenebroso. E aí nós esquecemos na hora do atendimento de falar da água. Aí eu lembrei, falei, Ricardo, liga para ela para falar da água. O Ricardo ligou e falou da água. Aí ela falou assim, daqui a pouco ela liga de volta, olha, você não vai acreditar, eu falei para o menino tomar água, ele não quer tomar água. Ele falou que não vai tomar de jeito nenhum. Daí a mãe dele perguntou, por que você não quer tomar água? Falou, não, porque a bruxa aqui falou que isso daí vai fazer mal para mim, que vocês estão me enganando. Olha, como que um menino ia saber disso, que a água estava imantada ali com energia que era para ele tomar? Não tem como, né, gente, não acreditar, né? A pessoa, por mais seja cético, né? Então, eles manipulam tudo. Subjugação física. Controle parcial do corpo da pessoa. A pessoa não tem controle, mas não é 100%, parcialmente. É a forma mais grave de obsessão, a subjugação. Que subjugar é colocar sobre as suas forças, sobre o seu domínio, né? O espírito obsessor domina totalmente a vontade do encarnado, que pode sofrer movimentos involuntários, crises, falas estranhas,
ou comportamentos que ele mesmo desconhece. Então, tem que trabalhar, gente. Não adianta conceitos e teoria. Teoria não funciona para encarnar aqui. É só prática que funciona. A teoria é zero. É a prática. Mesmo que você seja tapado e você não saiba nada da espiritualidade, você seja ateu, mas você vai lá e se esforça, tem um coração bom, está fazendo a caridade, você já está evoluindo já. Você não precisa. Agora, se você já tem um conhecimento espiritual, é bem mais fácil, né? Se você tem ferramentas para lidar com isso, você não lida. Então tem que colocar a mão na prática, não tem jeito, é ação no bem, mediunidade é ação no bem, não tem ninguém que vai fazer nada por você, pode limpar o campo, pode orientar, você pode fazer o curso, mas se você não fizer por você, não tem como o guia atuar por você. Outra que ele não vai conseguir, pela frequência, chegar em você se você não fizer nada para melhorar. E não dá para desenvolver home office, tá vindo essa frase brincalhona aqui na minha cabeça. Home office, você vai ter que arregaçar a manga e ir lá, fazer o trabalho, não adianta ficar só lendo livros. Uma pessoa que não faz trabalho espiritual nenhum, não faz caridade nenhuma, ela é desprotegida, é como entrar numa zona de guerra de bermuda, de chinelão e sem camisa ali. Uma estilingada com uma mamona vai te derrubar. Agora, se você está bem protegido, não. Você consegue repelir até os tiros, né, digamos. Vamos lá. Exemplo, então, gente, caridade e trabalho espiritual. E médium que não trabalha, a vida talha, vai sentir dores. Vamos lá. Então, exemplo de subjugação, manifestações iniciais. Exemplos aqui. Uma jovem começa a ter crises na quais perde a consciência e acorda em lugares desconhecidos. Sintomas mais graves. Pode gritar em línguas estranhas, sente dores sem causa física, espetadas, punhaladas, sem ser algo físico. Revelação espiritual. Em um tratamento espiritual, revela-se que ela foi ligada em outra vida a rituais de magia negra. E um antigo comparsa desencarnado agora a cobra como propriedade dele. Ou pactos, né, do passado. A gente vê pessoas, né, Ivan, falando assim, que fizeram uma magia para mim, uma amarração, uma demanda, não foi você mesmo que fez em outra vida. Você participava dessas coisas e aí você fez e está voltando para você. Olha, isso é 90% do atendimento. Aí fizeram para mim, gente, tira o foco, fizeram para mim. Então, né, como que eu peguei isso? Eu fiz para mim, né? Para chegar algo ruim para você, você está vibrando ruim também, gente. Então, se chegou, né? Chegou uma caca para você, você também está uma caca. Entendeu? Como que eu vou melhorar? Né? Como que eu vou melhorar para isso não pegar em mim? Então, você tem que ver isso, né? Isso. Mesmo que a pessoa tenha cursos de PNL, controle mental e tudo mais, existe uma palavrinha chamada karma. O que você fez em outra vida vai voltar para você. Por mais que você tenha pensamento positivo, vai voltar ainda, porque estamos num planeta de provas e expiações. Não viemos para cá por engano. Não caímos da cegonha aqui. Estava para ir para um planeta feliz, rasgou ali o saquinho ali da cegonha e eu caí aqui sem querer. Não existe isso, não existe erro, tá, gente? Não existe alecrim dourado, entendeu? Ah, não mereço isso aqui. O guia falou assim para mim, claro e simples, Ivan, chegou até você, é seu, meu filho, se vira. Se é bom ou ruim, transforme-se com isso. Entendeu? Não tem como você reclamar. Ó, chegou coisa ruim, você está vibrando nessa frequência. Por que você está vibrando nessa frequência? Você tem que mudar. Então, né, o obsessor de fora procura o obsessor de dentro. Então, você já é um obsessor. Para ele chegar perto de você, as energias estão compatíveis. Então, tem que mudar. Aí, o que acontece? Durante a vida inteira, então, você tem altos e baixos. Tem hora que você está top das galáxias lá, pensamento positivo, fazendo manta, tudo belezinha. Então, não te atinge, porque você cria um campo de proteção ao redor de você, como o estado vibracional, por exemplo, como alguns mantras, que não sofre ataque. Mas você tem o débito do passado ainda. Então, naquele momento, você não sofre ataque. É quase igual ao oficial de justiça que tenta cobrar a pessoa e ela fica se escondendo. Não deu para notificar a pessoa ainda. Mas a hora que você baixa a vibração, brigou com o marido, com a esposa, com o namorado, com não sei quem, foi mandado embora do serviço, está desempregado, baixou sua vibração. Baixou, aí eles te acham, ok? Não é que você não vai pagar nunca mais se você tiver pensamento positivo, mas você vai postergando. Uma hora você vai ter que acertar. Autoobsessão. O que é autoobsessão? Própria, né? Auto vem de própria, autoobsessão. Alguns exemplos aqui. De culpa excessiva. Uma mente cultiva ideias negativas e se prende a remorsos. Fica lembrando coisas. Fez errado. Eu não devia ter feito, eu não devia. Um ciclo vicioso acontece. A criação de um ciclo vicioso interno
de autopunição. Você não se acha merecedor. Já encontramos alguns espíritos que falaram, como que vocês estão me ajudando? Eu não mereço isso. O que eu fiz? E nós, não, você não deve se julgar, ninguém está te julgando aqui. Aceita ajuda, vai para um outro lugar. E ele num lugar extremamente feio do umbral, né? Se punindo. É um obsessor interno, não há obsessor externo. A própria consciência adoecida é o agente. Autopunição, a pessoa se pune inconscientemente, com fracassos e doenças. Falhou, tentou um emprego, não conseguiu, uma questão amorosa e fica ali se culpando. Vai baixando a vibração, o pessoal vê você fragilizado. O que acontece na natureza, gente? Tem um monte de animais atravessando lá a pradaria, o leão, os animais que vão atacar, leopardo, tudo mais, eles estão olhando, aquele último da fila, ou o mais fraquinho, aquele que está mancando, eles vão atacar aquele que não consegue correr tanto. Então, se você está com a vibração baixa, você é uma potencial pessoa para ser atacada. Porque as pessoas que estão com o pensamento em ordem, afiadinho ali, não deixando cair a vibração, vão dar mais trabalho para conquistar ela. Os obsessores vão pensar assim. Mesma coisa que querer roubar uma casa que tem um muro de 5 metros de altura e 1 metro de largura de concreto, e uma casa que não tenha proteção nenhuma. Só tem uma graminha na frente. Fica mais fácil entrar na casa que não tem proteção. Com a gente é a mesma coisa, tá? O pensamento, o controle das energias te protege. Conforme descrito em Pensamento e Vida, livro do Emmanuel, a autoobsessão ocorre quando a própria pessoa se torna seu algoz, quando ela mesma se bate, se critica e não se acha merecedora, ok? Tem necessidade de influência externa. Então, cuidado com as palavras também que você fala, que fica tudo ao redor de você, muita coisa negativa. Você fala, mas eu não sou tão depressivo assim, eu não fico me xingando. Mas você fala tanto palavrão, tanta amaldiçoa a vida das pessoas, são energias negativas também, ficam grudadas em você. E aí isso daí também baixa a sua vibração. Cuidado com isso também. Mesmo que tenha pensamento positivo, mas você é uma pessoa maldosa e fica criticando muitos outros, sua vibração vai cair do mesmo jeito, tá bom? Obsessão, voltando lá, aprofundando um pouco mais. Vínculo espiritual de vidas passadas que retornam como obsessão em encarnações diferentes. Na maioria das vezes, né? Muitas vezes envolve traições, mortes, pactos, roubos, manipulações. A pessoa se sentiu prejudicada do outro lado. Você deveria ajudar ela para corrigir isso. Não ajudou, fazendo o seu trabalho de caridade, de mediunidade, então isso permite com que ela te ataque na mesma proporção que você atacou ela. Origem, olha lá, descrita por André Luiz no livro Libertação, muito interessante, através da mediunidade de Chico Xavier. Mostra cobranças aí depois de outra vida, né? Exemplo, 2 irmãos que se odeiam sem motivo claro. Descobre-se em apometria que foram inimigos em uma guerra antiga e um assassinou o outro. Então, um pode vir, tenta assassinar o outro, aí na outra vida é o oposto, o outro tenta assassinar um. Várias encarnações. É o que fazem? Apaga a memória deles e fazem nascer próximos. Pode ser como irmãos, pode ser como pai e filho, mãe e filho, pode ser como marido e mulher, tá? Por isso que apagar a memória é uma coisa boa. Porque você para de sentir ódio por uma pessoa e você se dá a chance de querer amá-la e perdoá-la, ok? E se você lembrar que a pessoa que você ama é alguém que já te fez em pedacinhos, picadinhos de você, você não vai conseguir amar ela, certo? Nem um filho, nem uma mãe, nada. E muita gente, eu tenho certeza, quem está lendo agora aqui, eu sei que tem alguns problemas pesadíssimos com mãe, com pai, ok? Com filhos, e não sabe de onde que vem isso. Muito provavelmente de vidas passadas, tá? Obsessão coletiva, existe também? Sim. Espíritos obsessores atuam sobre grupos inteiros, famílias, casas religiosas ou até sociedade. Imagina um grupo, um tipo de grupo de obsessão coletiva. Uma determinada, por exemplo, na África acontece muito isso, de determinadas etnias odeiam a outra. E aí, sempre que tem oportunidade, quer dizimar o outro povo. Então, criou-se ali uma obsessão coletiva de um grupo sobre o outro. Quando desencarnarem, vão ficar perseguindo todos daquela vibração. Famílias. Você tem uma
uma propriedade que é vizinha com outra propriedade. Vocês brigam por causa da divisão ali, porque 1 metro a mais, 1 metro a menos é do meu terreno, é do outro, e ficam se matando. Desencarna, é uma família inteira perseguindo a outra, perseguem todo mundo, tá bom? Uma religião, sua religião é coisa do diabo, eu vou matar você queimado, vai gerar karma, vai ter que responder depois, ok? Então é uma obsessão coletiva, não é só de um, são vários, tá? Pessoas que eles sacrificavam virgens no passado, oferecendo aos deuses, crianças, tudo mais, vão gerando uma obsessão coletiva. Exploração de vícios comuns também. Você participa de algumas atividades de vícios, né? Olha lá, jogos, tudo mais. Vocês vão gerando uma energia negativa, vai sofrendo influências. Eu já vi pessoas que foram em bingo, gente, bingo, e volta para casa com espíritos que eram viciados em jogos. A pessoa fica sendo atacada à noite pelos espíritos das pessoas que trouxe lá do bingo, ou de bares, também, muito de bares. Uma amiga minha, médium, lá da Inglaterra, fala muito, tem uma pessoa que ela conhece, que vai muito nos pubs e volta sempre com espíritos para casa, ok? Exploram vícios em comum, também como orgulho, materialismo, vaidade também. Exemplo, um centro espiritual começa a entrar em conflitos internos graves, brigas, fofocas, doenças. Em investigação espiritual é revelado que obsessores atuam de forma organizada para desestruturar o grupo. Sempre vão ter ataques, tá? Todo mundo. Só que a proteção é maior, tá bom? A proteção é maior. É um para atrapalhar, um para vir querer impedir e 5 para te ajudar, para você não cair. Esse tipo de obsessão é descrito por Ramatiz. Então nós estamos usando aqui livros do Chico, André Luiz, Emmanuel, do Allan Kardec, livros de Espírito, Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos Médiuns e livros do Ramatiz também. Então esse tipo de obsessão é descrito por Ramatiz em A Vida Além da Sepultura, mostrando como entidades podem atuar de forma coordenada. Eles vigiam o que você faz de errado e procuram atacar os pontos fracos. Remédios, tratamentos espirituais para isso. Reforma íntima. O que? É modificar, se modificar. Você consegue detectar o que você está fazendo de errado, o que precisa modificar? É difícil. Mesmo quando alguém aponta para a gente, coloca um banner luminoso de 2 por 2 metros, você ainda não aceita. Então, reforma íntima, mudança de padrões emocionais. Vigiar as emoções, os pensamentos, abandono de vícios mentais, pensar daquela determinada forma, com aquele preconceito, com aquela violência, com aquela manipulação. Tudo isso daí emana energia e baixa a sua vibração. Você tem que mudar isso para atrair outras coisas, né? Se você tem um lixo vai atrair moscas, baratas, ratos, né? Se você quiser atrair beija-flor, borboletas, tem que ser outra coisa ali, né? Espíritos de luz são atraídos por luz. Espíritos de baixa vibração são atraídos por baixa vibração. É o alimento deles, tá? Então, cultivo do perdão e da caridade, mas eu não consigo. Eu sei que é difícil. Todos que estamos aqui temos dificuldades e problemas. Todos, eu também, o Ivan também. Não somos alma gêmea de Saint Germain, né, Ivan? Muito pelo contrário. Temos um monte de problemas. Mesmo assim, é possível fazer um trabalho espiritual e ajudar pessoas. Com problemas também. Não pense que só porque você tem problemas que você não pode trabalhar. Você pode sim, deixa de ser preguiçoso. Vão arregaçar a manga e ir lá trabalhar. O dia que acertar na Mega Sena eu vou. Pois é. Vai ser difícil acertar na Mega Sena para depois entrar numa casa espírita umbandista, hein? Preste Evangelho no Lar. Coisas maravilhosas aqui. Evangelho no Lar. O que é Evangelho no Lar? Você pegar um livro, de preferência o Evangelho segundo o Espiritismo, marcar um dia por semana com alguns amigos, ou pelo menos sua família, ou se não tem muita gente, faça sozinho, porque vão ter espíritos para escutar você, e você vai fazer uma leitura, verbalizando, falando em voz alta o que você está lendo, trechos do Evangelho. Pode durar meia hora, pode durar 40 minutos, 20 minutos, 1 hora, depende. Coloca um copo d'água, uma jarra com água e faça a leitura. Aí você vai ter um entendimento, os familiares ou amigos que estiverem ali também, os espíritos também. Né? Ontem eu também falei isso, que lá no IPPB, que eu e o Ivan frequentamos há muitas décadas, estava um dia o Wagner Borges dando aula lá, ele falou, gente,
essa lousa que eu estou escrevendo está sendo replicada no umbral. Estão passando tudo que vocês estão lendo aqui lá no umbral para uma sala de aula, para mais de uma sala de aula. Então, o que você faz? As preces e o evangelho no lar alteram a vibração, elevam a vibração e afastam obsessores que não encontram mais afinidade. Agora, o inverso disso, você chama uma vizinha fofoqueira para ficar falando mal de não sei quem. Quem que você vai atrair? Vai ser o inverso do evangelho no lar. Você vai atrair espíritos obsessores, ok? Passe espiritual também. Vá numa casa espírita e umbandista, comece tomando passes. Depois, se ofereça para trabalhar. Porque tomar passe não é caridade da sua parte, se você tomar passe. Se eu for no centro espírita e eu tomar passe, não é caridade que eu estou fazendo. Eu estou recebendo uma caridade dos trabalhadores que estão me ajudando. Então, se você quer fazer caridade, é trabalhando, não é recebendo passe. Mas o passe te ajuda bastante a se harmonizar, se equilibrar. Olha aí, quem está sofrendo assédios, quem está enlouquecendo, quem está com problemas, no mínimo 3 vezes por semana tomando passe em algum lugar, tá? Se fosse eu iria 2 dias numa casa umbandista e 2 dias numa casa espírita. E aí fora a mudança, a reforma íntima, mudar o pensamento, as frases, os comportamentos e fazer o evangelho no lar também. Tudo isso, mais o que, Ivan? Fora isso, que isso daqui é o ponto de vista espírita, né? Mantras, estado vibracional, EV. Procurem aí na internet, EV, estado vibracional, fazer exercício de mentalização, que vão criar um campo de proteção ao redor de você. Tudo isso junto. E caridade. Lembra? O campo de proteção, a cúpula, a abóboda, o bunker que vai te proteger. A diferença dele ter 1 milímetro ou 2 metros é o tanto que você faz de caridade. Tem muitas ferramentas, então. A única que não vai funcionar é se você ficar parado, ok? Se você não fizer nada, aí não vai mudar. Você vai continuar do jeito que está. Continuação dos tratamentos. Diálogo fraterno. Então, se for possível trazer o espírito obsessor e conversar com ele, nós fazemos isso na apometria, no espiritismo se faz, na Umbanda. Desobsessão com doutrinação e diálogo, conversando, entendendo que ele é um ser humano que foi machucado, que ele está desequilibrado mentalmente, emocionalmente. Tem vários níveis, nem todos estão. Tem alguns que têm uma inteligência muito grande, sabem perfeitamente o que estão fazendo, mas muitos aceitam ajuda. Então, desobsessão com doutrinação e diálogo, mostrando ao espírito obsessor que ele também precisa de auxílio. E evolução. Às vezes nós vemos alguns espíritos machucados, porque o espírito também fica machucado no mundo astral. Ele chega, às vezes, com adagas enfiadas no corpo, cortes, e nós vamos curando ele, tirando o que tem. E ele, mas por que vocês estão fazendo isso? Porque nós queremos te ajudar. Mas o que vocês querem em troca? Nada, nós só queremos te ajudar. Mas ninguém faz nada sem querer algo em troca. Nós não queremos. Estamos trabalhando para Jesus, estamos querendo te ajudar. E aí, quando ele vê que ele foi ajudado, que o corpo fechou os ferimentos, ele fica mais propício a uma conversa, ele para de sentir dor, ele vê que nós tentamos ser do bem, né? Então, auxílio médico. Obsessão não exclui causas físicas. É essencial buscar ajuda médica para tratar desequilíbrios orgânicos. É lógico, sempre que tem algo físico, tem que procurar. Tem 3 possibilidades de estarmos sofrendo alguma questão aí que nos causa dor, desconforto. Pode ser físico, material, vamos procurar um médico, vamos resolver a maioria. Né? Tem universidades, médicos, enfermeiros, vamos curar a maioria das dores. Às vezes é psicológico, lá, auxílio psicológico. O acompanhamento psicológico é fundamental para lidar com os aspectos emocionais que podem facilitar a obsessão. Então, às vezes não é físico, é psicológico. Vamos falar com psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, psiquiatra, vamos ver lá a parte mental. Se não é da medicina e não é mental, aí sobra o terceiro campo de atuação, que é o espiritual. Que aí a maioria dos médicos não sabem lidar com isso e nem os psicólogos, né? Aí vai ser casas espíritas, umbandistas, apometria, tá? Desobsessões. Temos que olhar os 3 pontos de vista.